Antes que chegue o fim. Estamos próximos de findar o ano de 2024. E eu creio que podemos fazer muitas coisas ainda nesses poucos dias que nos restam. Mas muito mais do que isso, a reflexão de hoje é antes que chegue ao fim de nossa vida. O que nós devemos fazer? O que há de mais importante? Quais as prioridades? Em Eclesiastes capítulo 12 diz: lembra-te do teu Criador antes que venham os dias maus, antes dos dias que você não tem mais prazer. E ele finaliza dizendo: antes que o pó volte ao pó e o espírito volte a Deus que o deu. Ele está dizendo: lembra-te do teu Criador antes de morrer. E essa é a maior prioridade de nossas vidas. Todo ser humano ele nasce afastado de Deus por conta do nosso pecado, por causa do nosso pecado. Então Jesus ele veio para pagar o preço do nosso pecado, fazer aquilo que nós não poderíamos fazer por nós mesmos. E agora ele nos dá a oportunidade de nós nos reconciliarmos com o Criador, antes que seja tarde, porque depois da morte não há mais solução. A palavra do Senhor nos diz em Hebreus 9:27, aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, se morrer sem se reconciliar com o Senhor, haverá o juízo. Mas Jesus disse que aquele que nele crê não entra em juízo, porque passou da morte para a vida. Então, antes que seja tarde, se reconcilie com seu Criador. Antes que seja tarde, se reconcilie com pessoas quem você precisa se reconciliar. Não guarde mágoa, não guarde rancor no seu coração. Isso só vai trazer prejuízos para você. Então, antes que seja tarde, faça o bem ao seu próximo. Antes que seja tarde, procure uma igreja para você frequentar, para você congregar. Antes que seja tarde, lembre-se do seu Criador.